estamos em uma série de reflexões a respeito da vida de Jonas, um profeta descrito na palavra de Deus do Antigo Testamento, com o tema Deus já deu a ordem, Deus liberou uma palavra e Deus diz, levanta-te. E precisamos nos levantar, mas levantar de que forma? E hoje, neste segundo dia, vamos falar um pouquinho mais sobre a vida deste homem que tem nos ensinado. Seja bem-vindo em mais um Devocional Palavra que Transforma, hoje no segundo dia, com as instruções que Deus tem nos concedido através da vida de Jonas, um homem que o Senhor diz, levanta-te, vai para uma cidade chamada Nínive e clame contra ela. E Jonas se levantou, mas se levantou num sentido contrário. Daquilo que Deus tinha instruído a ele, ele foge. Da cidade que era para ele ter ido, ele faz o sentido contrário e vai para outro lugar. E Jonas então, com essa obediência parcial, porque ele se levantou, mas não se levantou da forma como Deus tinha pedido para ele se levantar. Acontece uma situação no determinado ponto da vida dele e que envolve umas outras pessoas. E no capítulo 1, a partir do versículo 4, continuando o que Jonas tinha feito, que Jonas tinha comprado uma passagem, entrou em um navio e foi para uma cidade totalmente contrária à cidade que ele tinha que ter ido, que era Nínive, da qual o Senhor tinha direcionado. Imagine uma situação onde Deus pede para que você se levante como uma esposa, se levante como mãe, se levante como uma profissional, se levante como uma líder. Aquilo que o Senhor tem pedido para você hoje, um empreendimento, um projeto, e você até ouve Deus e você se levanta para tal, mas você faz um caminho totalmente diferente daquilo que Deus tem te instruído. Em vez de você se levantar como uma esposa auxiliadora, você se levanta como uma esposa, mas uma esposa rixosa, uma esposa briguenta. Em vez de você se levantar como uma mãe que ensina os seus filhos a serem filhos consagrados a Deus, você se levanta sim como uma mãe, mas uma mãe que tem ensinado sobre assuntos, sobre temas que vão contra a palavra de Deus. E assim por diante, em todas as áreas que envolvem a nossa vida. Porque no versículo 3 diz que Jonas, além de pegar este barco para ir para uma cidade contrária que Deus tinha pedido, ele ainda diz aqui que ele ainda tenta fugir da face do Senhor. Mas o Senhor faz algo, como está aqui descrito no versículo 4, diz assim: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava para quebrar-se, estava para ser destruído. Quando nós nos levantamos para uma função que Deus tem solicitado a nós e nós executamos essa função contrária àquilo que é a instrução de Deus, nós podemos criar uma destruição no meio familiar, uma destruição na liderança, uma destruição no ambiente de trabalho, uma destruição no projeto que Deus tem concedido a você. E uma destruição traz consequências não só para nós, mas para todos que estão envolvidos. E ele continua aqui no versículo 5. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Quando você se levanta como uma esposa, assim como Deus te pediu para se levantar, você diz sim para aquele casamento que foi proposto a você. E na caminhada desse casamento, dessa união, você começa a agir totalmente contrário à palavra de Deus. Você reage a esse casamento da forma como o seu esposo tem colocado a você e não como Deus tem te proposto. E aí o que acontece? Tudo começa a ser destruído. Um grande vento, uma grande tempestade começa a acontecer neste casamento. E você diz assim, eu não tenho culpa, o culpado é o outro, o culpado é o meu esposo, eu estou bem, eu faço o meu papel e eu vou me deitar e vou descansar e que essa situação se resolva sozinha.
E aí o que acontece? Todas as pessoas envolvidas nessa situação começam a colocar para fora tudo aquilo que deseja colocar para que se alivie a situação. E você é descansada em seu coração porque não se coloca como culpada da situação. E o que acontece? Todo esse casamento, toda essa união, ele começa a ficar sempre em uma tempestade, sem que haja nenhum tipo de solução. E assim a gente pode se estender este exemplo para todas as áreas da nossa vida, não só para o casamento, quando nós nos levantamos, mas não cumprimos exatamente como Deus tem falado. E você pode se colocar muitas vezes como vítima da situação e não quer nem fazer parte para tentar solucionar essa situação, assim como Jonas fez. Ele foi para o porão se deitar, enquanto aqueles marinheiros viviam aquela tempestade e tentavam de uma forma ou de outra tentar resolver a situação. Ou seja, você se coloca como inerte em uma situação de tribulação, dizendo: eu não sou culpada. O Senhor é que me deu esse esposo, o Senhor é que me deu esses filhos, o Senhor é que me pediu para desenvolver esse projeto, essa liderança. E se tudo está um caos, a culpa não é minha. Por quê? Porque você não faz uma autoanálise do que você mesma pode ter feito para provocar essa situação. Quando você se levanta para aceitar a função, mas não age conforme a instrução de Deus. E continua no versículo 6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Quando esses marinheiros dizem a Jonas: levanta-te, é a mesma expressão dita por Deus no versículo 2, quando diz: Jonas, levanta-te. Ou seja, é uma expressão como está aqui nos comentários da minha Bíblia, é uma expressão para mudar a posição conhecida e momentânea de alguém a fim de que adote uma postura de prontidão para a ação. Ele diz assim: Jonas, levanta-te, faça alguma coisa para que esta situação seja mudada. E é como se a tua família estivesse suplicando a você: levanta-te, faça alguma coisa, nós precisamos mudar essa situação. E estes homens então pediram para Jonas: clame ao teu Deus. É como se o seu esposo, toda uma situação, estivesse dizendo a você: clame ao teu Deus, nós precisamos que essa situação seja mudada em nome de Jesus. E foi isso que estes homens fizeram. Então Deus está te falando novamente: levanta-te, porque há uma situação para ser transformada. E não é para ser transformada no sentido contrário do que Deus tem te instruído. Deus pediu para que Jonas fosse até Nínive e ele pega o sentido contrário. Deus está te pedindo para você ser uma esposa auxiliadora e não um sentido ao contrário, uma esposa vingativa, uma esposa rixosa, uma esposa que reage às palavras e que Deus tem dito a você. Não que você tenha uma reação, mas que você tenha uma ação conforme as instruções. É para você se levantar para que uma situação seja transformada. E a história de Jonas continua. E nós vamos tratar na parte 3 dessa série de reflexões sobre o que aconteceu ali com Jonas, o que envolveu a situação de Jonas junto àqueles marinheiros. Quando você começa a cair em si e dizer: Deus, eu faço parte dessa situação e eu preciso mudar essa situação, eu preciso me levantar, mas eu preciso me levantar conforme a direção que o Senhor tem dado. Fique conosco nas próximas publicações ainda sobre este assunto, porque a palavra de Deus foi liberada a você, para que você se levante e siga as instruções que Deus tem te dado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.